Tem dificuldade de lidar com a pessoa ansiosa? A pessoa ansiosa te incomoda? Você já se deparou com uma situação de uma crise de pânico ou com alguma outra situação e não soube como lidar? Convive ou alguém importante para você ter ansiedade e você acha que isso é frescura, gostaria de saber ajudar, mas não sabe como? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como lidar com a ansiedade do outro? E será que a ansiedade é tão só do outro assim? Ou também é um pouco sua? Tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, terapeuta individual de casal e familiar, terapeuta sistêmico e também treinador de habilidades socioemocionais. E hoje, nessa mais uma live aqui, eu vou estar falando com vocês sobre ansiedade, mas focando em como lidar com a ansiedade do outro. Tá? É muito comum escutar queixas de pessoas com ansiedade de que as pessoas em volta dela descredibilizam, não valorizam, não entendem, não apoiam, julgam, e isso aumenta ainda mais a ansiedade e vira um círculo vicioso. Tá? Então, se você tem um marido, uma esposa, um filho, filha, colega de trabalho, chefe, mãe, pai, amigo, chegado, que tem alguma situação com ansiedade, um problema com ansiedade, uma ansiedade que sai da normalidade, tá? Essa live é para você hoje. E também para os ansiosos, tá? Porque para você poder ser ajudado, você tem que ser mais claro também e às vezes pedir ajuda e dar abertura para essa ajuda. E às vezes a falta de clareza da parte de uma pessoa impede que a outra consiga ajudar com maior facilidade, tá? Ok, deixa eu fazer os pormenores aqui, entrar na live no outro perfil, compartilhar, enviar para as pessoas. Espere só um pouquinho, você que está na gravação pode adiantar se você quiser, tá? Deixa eu encaminhar aqui. Ó, ouviu os gatos brigando na rua? Isso é hora de brigar? Que compartilhando. Boa noite, Rose. Bora lá, tá? Então vamos entender um pouco mais. Gente, eu tenho vários outros vídeos falando sobre ansiedade aqui no perfil, para vocês usarem e abusarem, vídeos bem diretivos e focais. Se vocês não acharem, basta me mandar mensagem que eu encaminho para vocês. A ansiedade em si não é um problema. Ansiedade eu tenho, você tem, todo mundo tem. A pessoa fala, eu tenho ansiedade. Não, então quer dizer que você é um ser humano. Agora, tem algumas pessoas que têm esse sentimento, a ansiedade é um sentimento, mais exacerbado que outras, e até desenvolvendo transtornos de humor, transtornos ansiosos, tá? Mas para chegar a um transtorno ansioso, para a ansiedade estar aflorada, geralmente a ansiedade é só a ponta do iceberg de um sintoma. Tem muitas pessoas que chegam na clínica, eu estou com ansiedade, né? Estou sofrendo com ansiedade. Quando a gente vai ver, eu resolvo a questão da ansiedade em 2 sessões. O sofrimento da ansiedade em 2 sessões, rapidinho resolve. Agora, o que demora mais para responder? Os fatores familiares, relacionais, as experiências, alguns traumas que acarretam na ansiedade. Comportamentos aprendidos, crenças, pensamentos, isso é mais complexo e demora mais. Tá? Mas então, as pessoas que sofrem com ansiedade, né, que têm dificuldade de lidar com ela, ou seja, uma ansiedade mais exacerbada, vamos chamar aqui das pessoas ansiosas, embora seja uma nomenclatura que eu não gosto e errada, tá? Não é você tem ansiedade, você sofre com ansiedade. Não é eu sou ansioso, algo em você está ansioso. Esse é o princípio que eu trabalho, tá? Para você se entender melhor sobre ansiedade e quiser uma resolução bem mais efetiva, tá bom? Eu tenho um mini curso
que está o link da bio, pode ter certeza que esse mini curso vai resolver teu problema. E para uma resolução ainda mais efetiva, eu tenho um programa, que pode ser tanto em grupo como individual, se você quiser contratar, que é o programa Ansiedade Sem Medo. É 4 encontros, 4 intervenções, mais um mini curso que tem que vir junto, tá? E em 30 dias eu acabo com o sofrimento que a ansiedade causa. Preste atenção, eu acabo com o sofrimento que a ansiedade causa, tá? Mas enfim, vamos entender então a ansiedade do outro, como ajudar a lidar com a ansiedade do outro, tá? Você tem que se questionar, a ansiedade do outro te incomoda? Será que essa ansiedade é só do outro ou é sua também? Tá? Será que não é porque você é ansioso e a ansiedade do outro está mostrando um defeito, uma falha sua? Será que a ansiedade, a preocupação, o pensamento acelerado, o pessimismo do outro está demonstrando um defeito que você não quer aceitar ou admitir? E lidar com isso no outro te incomoda? Porque se eu não sei lidar comigo, o outro está mostrando uma coisa que eu sou e eu não sei lidar, ou que eu fujo, ou que eu escondo, ou que eu não aceito e embola tudo. Será que é tão só do outro assim? Será que você não tem nada também, alguma questão não resolvida que está causando ansiedade? Eu deixo essa reflexão, se analise. Porque todo incômodo, toda irritação, todo estresse, toda alteração emocional que a gente tem, por mais que o outro possa trazer algum estímulo, nós que somos responsáveis. Somos nós que nos irritamos. É dentro de nós que está a origem da raiva, da tristeza, da alegria, da ansiedade, do medo. O outro pode estimular, mas é a minha concepção, a minha experiência, as minhas crenças que faz com que eu lide positivamente ou negativamente com isso. Então passa a se questionar mais, correto? Tá? Bora lá seguir. Outra coisa. Será que a ansiedade do outro é frescura? Muita gente tem dificuldade para lidar com a ansiedade do outro e acaba tendo uma postura mais energética, mais agressiva, mais... para disso, não sei o que lá, falando que é frescura, falando que é bobeira, falando que é falta disso, é falta daquilo outro, é falta de peia, é falta de vergonha na cara, é falta de louça para lavar, é falta de serviço, é falta de ocupação, é cabeça vazia, porque não tem sofrimento de verdade. Todas essas argumentações inúteis, tá? Que não resolvem nada. Se você realmente se importa com essa pessoa, não faz sentido você ter tipo esse de pensamento e nem esse discurso para essa pessoa. Por mais que possa parecer totalmente sem sentido, sem significado, frescura da parte da pessoa, a ansiedade, a preocupação, o nervoso, o que seja que ela esteja passando, para aquela pessoa é sério e ela tem os motivos dela. Não precisa fazer sentido para você e você não precisa concordar. Basta você respeitar. Tá? Basta você respeitar. Palavras do tipo é frescura e coisas do gênero não ajudam. Na verdade, vão piorar e virar um ciclo vicioso, um ciclo improdutivo de ansiedade. Mais para frente eu vou apontar dicas e manejos, não é nem dicas, né? Instruções técnicas efetivas para você lidar com o ansioso. Tá? Fica até o final. Pessoal, tá todo mundo aqui me escutando? Rose, Ed, Ana, Gislaine. Como que tá o áudio? Eu acabei não perguntando o áudio, espero que esteja bem, né? Então já respondi. É todo mundo que tem ansiedade? Sim, todo ser humano tem ansiedade. Todo mundo, tá? Tem momentos... Ansiedade, gente, é um medo. Ansiedade e medo é praticamente a mesma coisa. Só que medo é uma emoção ligada a algum estímulo real aqui e agora. E ansiedade é um medo de algo futuro. Pode ter tido uma experiência de medo, por exemplo, fui mordido por um cachorro, fiquei com medo do cachorro. Quando eu vejo um cachorro na minha frente, eu fico com medo. Ok, mas é por essa experiência, talvez, de eu ficar pensando, se eu andar na rua pode ter um cachorro e eu começo a ficar com medo e tal, isso é ansiedade. Então, a ansiedade sempre é uma preocupação ligado ao futuro, tá? Ligado a alguma preocupação, alguma coisa catastrófica, alguma coisa pessimista, alguma coisa que vai acontecer de ruim. Às vezes, a ansiedade, a impaciência, o estresse, a irritabilidade, tudo se mistura numa coisa só e parece que é uma coisa só, mas elas têm peculiaridades à parte, tá?
E também eu vou falar um pouquinho mais para frente como lidar com uma crise de pânico. Se você já presenciou na rua, se você já presenciou com alguém que realmente tem algum transtorno de ansiedade e tem episódios de pânico, porque não é todo mundo que tem transtorno de ansiedade que tem episódio de pânico, mas tem pessoas que tem, por exemplo, a pessoa pode ter TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e não ter nenhuma crise de pânico. Mas a pessoa pode ter TAG e ter episódios de pânico, ou ser diagnosticado como transtorno de pânico, que vão ser mais recorrentes. Aí tem pânico noturno, tem pânico social e assim vai, tá? E a crise de pânico é algo bem, né, uma crise ansiosa bem séria, tá? A sensação que a pessoa tem é uma sensação praticamente de quase morte. Embora não tenha esse perigo real de morte, mas a experiência da pessoa é. Nem eu que sou técnico, por eu nunca ter tido uma crise de pânico, é difícil achar palavras para descrever uma crise de pânico. Mas eu tenho 100% de noção e clareza que é difícil descrever, e uma crise de pânico para quem já teve é punk. É punk, é sério, é até difícil de descrever, mas que o que mais se assemelha é uma situação de quase morte. Essa é a sensação que a pessoa tem. Tá? O mundo fica pequeno para ela. Certo? Então você começa a se questionar o que do outro que te irrita. O porquê esse comportamento, esse padrão de pensamento ansioso, as coisas que ela faz, te incomodam tanto. O que realmente te incomoda? O que você realmente tem dificuldade para lidar? Pare e pensa. Se você que está aqui ao vivo ou na gravação, deixe nos comentários. O que realmente te incomoda e te irrita? Tá? Será que não teria uma outra forma de você lidar? Será que a forma que você está lidando realmente está ajudando e está sendo melhor? Porque tem tanta coisa tem tanta gente que faz tanta, desculpa a palavra, né? Tem tanta gente que faz tanta bosta tentando ajudar com boa intenção, que às vezes seria melhor ficar quieto. Então, será que o que você está fazendo, mesmo que seja bom intencionado, está realmente surtindo efeito? Será que faz sentido você ficar batendo nessa tecla? Tá? Pense nisso. Tá? Então vamos começar a adentrar mais efetivamente nas intervenções. Esse aqui é um besouro? É um besouro que entrou na janela e está me perturbando aqui. Bora lá, gente. Vamos entender que quando a pessoa está num padrão de ansiedade, seja pânico ou não, pensamento catastróficos e tudo mais, inquieta, com dificuldade de respirar, né? O córtex pré-frontal dela, que é a parte responsável pelo raciocínio, pela lógica, pela discriminação das coisas, o certo e errado, ou seja, a parte mais madura, pensante do cérebro, não está funcionando corretamente. O que está mandando nela nesse momento é o cérebro mais primitivo. Tem gente que fala do cérebro reptiliano, tá? Mas as amígdalas é a parte mais central do cérebro, tá? Então, uma das coisas que você vai ter que entender é isso, para você auxiliar ela a racionalizar, a pensar. Não, e como você faz isso? Primeiramente eu vou falar como não fazer. Ai, amiga, para de frescura, não pensa nisso não, que é bobagem, não, tal. Aí você vai contar uma outra historinha. Fez errado. Começa validando. Olha, eu entendo que você está ansioso, eu entendo que isso parece aterrorizador para você, mas vamos se acalmando, respira, vê se faz sentido para você, vamos pensar nessa outra ótica, pode ter essa situação, dá para resolver dessa maneira, pode ser aquilo, tá? Você pode se acalmar, vamos fazer outra coisa. Você tem duas opções, você pode continuar aí se alimentando, sofrendo nisso, ou a gente pode fazer tal outra coisa. Tá? Pensa dessa maneira, eu sei que pode ser aterrorizante, ou seja, ao mesmo tempo que você vai validando e reconhecendo que é um acolhimento, você vai dando sugestões, ajudando ela a pensar melhor, ajudando ela a pensar em outra coisa, certo? Isso, respira, calma, tranquilo, tá? E assim você vai ajudando ela, tá? Deixa eu ver o que a Rosa falou aqui. Meus amigos me irritam comigo porque eu tenho medo de dirigir. Eles dizem que ansiedade é frescura. Dá vontade de mandar assim, manda eles catar coquinho, Rosa.
Fala assim, ó, quando a gente não sabe de nada, é bom ficar quieto. Só fala isso pra eles. Fala assim, ó, vai se informar melhor. Porque você dá curso de ansiedade? Não, então fica quieto. Certo? Agora, sobre você ter o medo de dirigir, a gente pode resolver isso. Entra em contato que a gente pode resolver isso. Tá? Se for só no medo de dirigir, até a gente pode ser bem fácil resolver isso. Tá? Mas não dá ouvido que eles estão fazendo, não. Que eles estão falando, não. Eles são doutor, PhD em ansiedade, alguma coisa assim, ou em medo? Então, o que eles estão falando e nada, a mesma coisa. Manda cuidar da vida deles. Certo? Agora, numa crise de pânico é semelhante. Só que na crise de pânico, a pessoa está 100% no cérebro emocional. A racionalidade dela não está funcionando. Então, qualquer coisa que você fale de racionalização ou de ajudá-la a pensar, não vai adiantar em nada. Então, essa parte que eu falei de dar outra perspectiva, associar ela com outro lugar, não vai funcionar. O que eu faço então? Numa crise de pânico, dependendo do lugar, dependendo do contato que você tem com a pessoa, a única coisa que você tem que ajudar com a pessoa é o seguinte, ajudá-la a respirar. Fala isso, calma, vai se acalmando, respira. Palavras diretas. Tá tudo bem, já tá passando, isso, já tá passando. Isso, respira comigo, ó. Isso, solta o ar, isso, já tá passando, isso, fica tranquilo, você tá vendo, você tá até ficando melhor. Isso, calma, respira. Tranquilo, não, calma, isso. Se for, dependendo da situação, da intimidade, do contexto, abraça a pessoa. Assim, ó, me abraça, vai se acalmando. Isso, já está passando. Isso. Respira. Tá vendo? Nossa, já está mais calma. Isso. Tá tudo bem. Apesar, tá tudo bem, tá ficando tudo bem. Mesmo que seu coração seja acelerado, já está passando. Ou, se a pessoa não tiver com o coração acelerado, ou dependendo da situação, não é bom nem reforçar isso. Mas ele só fala, ó, independente do que está acontecendo, você está ficando mais calmo. Isso. Seu corpo está ficando mais tranquilo. Isso, olha só. Perceba, seu coração está mais calmo, e você está respirando melhor, isso pode ficar calmo. É dessa maneira que você acalma alguém em crise. Tá? Depois que ela se acalmou, aí dá para conversar, questionar, fazer pensar, apresentar um novo pensamento, e assim vai. Tá? Agora, pessoas que têm ansiedade. Se pessoas que você convive não te passam segurança, não te validam, te descredibilizam, ou seja, tudo isso aumenta a sua ansiedade, se tiver como você se distanciar desses contatos, se distancie. Lógico que antes de você mandar o louco, comunique, fale do seu lado, fala, olha, isso que você faz, tal comportamento me deixa mais ansioso, não é saudável, eu gostaria que você agisse assim, assado, gostaria que você entendesse isso, outro, me ajudasse tal maneira, certo? Conversou, se explicou, esperou, conduziu, papapá. Depois de tudo isso, de 1, 2, 3, 4, 5 conversas, nada mudou, então essa pessoa está cagando para você. Simples assim. Simples assim, porque se a pessoa tiver alguma consideração, ela vai no mínimo se esforçar para não atrapalhar. No mínimo. Se ela não está fazendo nem esse mínimo, não sei o que essa pessoa está fazendo na tua vida. Tá? É hora de refletir, pensar e trabalhar sobre isso. Tá bom? Agora vamos mais especificamente, tá? Orientações bem pontuais de como você ajudar e lidar com essa pessoa que é importante para você e sofre com ansiedade. Você tem que passar a entender essa pessoa. Nossa, Matheus, mas ela é muito complexa. De fato, tem pessoas com ansiedade que nem elas se entendem. Tem pessoas que sofrem com ansiedade, que tem tantas coisas na vida dela, reviravoltas, altos e baixos, e dependendo de vários contextos, nem ela sabe o que causa a ansiedade dela, e é tudo muito nebuloso e confuso, ela não tem muita clareza. Então, vai ser difícil entender. Mas você vai se dedicar uma atenção e um tempo para perceber geralmente o que mais desencadeia a ansiedade dela. Quais são os gatilhos que ela tem?
Tá? É uma situação do trabalho, é uma tomada de decisão, é quando vai dirigir, é quando vai viajar, é quando vai mexer com a questão do dinheiro, é voltado para relacionamento. Quais são os gatilhos, as situações que disparam a ansiedade? É ligado à questão de doença? É tudo, mesmo assim, se for tudo, tem como especificar. Então, comece a entender essa pessoa, senão você não vai conseguir ajudar ela. Basta entender os pontos de tensão e gatilho que acabam disparando a ansiedade. Certo? E assim você vai ajudando ela a não reagir negativamente, ou seja, vou dar o exemplo aqui da Rose. Tem ansiedade referente ao medo de dirigir, então de pensar em pegar a estrada, dirigir, ela já começa a ficar ansiosa. Vamos dizer assim que eu convivo com a Rose. Então eu falo assim, Rose, olha, a gente vai ter que sair de carro, mas vai se acalmando, eu vou estar com você, fica tudo bem, certo? Eu sei que é desconfortável para você, mas a gente vai chegar até lá e você vai ficar tudo bem. Qualquer coisa você vai falando comigo, vai respirando, vai escutando essa música aqui, eu vou conversando com você, certo? O que você gosta de ouvir? O que você gosta de falar? Tá? Quer levar alguma coisa para você se distrair? Fica tranquila. Ou seja, antes de acontecer uma crise de ansiedade, se eu já sei que a pessoa tem, se eu já mapeei que dirigir ou andar no carro, por exemplo, dispara uma ansiedade na pessoa, eu já vou dessensibilizando, eu já vou acolhendo antes que apareça. Tá? Então, eu tenho que entender a pessoa e buscar ajudar ela a reagir de uma maneira diferente aos estímulos que disparam a ansiedade. Por exemplo, a insegurança. É muito comum pessoas que trazem a queixa de sofrimento com ansiedade serem pessoas que sentem insegurança. Tá? Elas se sentem como se sentissem constantemente ameaçadas ou em perigo. Por isso que tem ansiedade. Existem N fatores e possibilidades para ela ter desenvolvido esse padrão de funcionamento. Então, se você já sabe que a insegurança deixa essa pessoa ansiosa, você tem que passar a transmitir a maior segurança possível para ela. E como eu vou fazer isso? Perguntando, fulana, que coisa que eu posso fazer, que comportamentos, palavras eu posso fazer que te deixam mais seguro? Se ela não conseguir te trazer clareza, você vai testando, vai vendo, vai perguntando, você está mais seguro assim, tal. Nossa, Matheus, mas que complexo. Às vezes é mais simples, às vezes é mais complexo. Mas se é uma pessoa que realmente é importante para você, eu acredito que faz sentido você se esforçar para isso. Porque é o seguinte, se você convive com essa pessoa e ela tem ansiedade, isso te incomoda, você não sabe lidar e não está a fim de se esforçar e de entender como lidar, também não faz sentido você continuar com essa pessoa. Se você não sabe lidar, eu não sei lidar com gente que ronca, com gente que assobia, eu não sei lidar com gente que reclama demais, eu não sei lidar com gente pessimista, sei lá. Se eu não sei lidar com esse tipo de gente, se me incomoda a ponto de eu não ter habilidade, por que eu vou dar? A gente não tem que dar conta de tudo, a gente não tem que ser bom em tudo e ajudar todo mundo em tudo, a gente não tem que fazer isso, eu não defendo isso. Mas se você gosta dessa pessoa e essa pessoa tem essa condição, você tem que se esforçar. Se você não dá conta de se esforçar e não gosta disso, você tem que se questionar, afinal de contas, o que você está fazendo aí. Tá? Sendo bem direto e reto. Tá bom? Outro ponto. Busque não desvalidar e não desconsiderar essa pessoa. Se você falar, para de frescura, isso que você está pensando é bobagem, nossa, mas que pensamento mais bobo, nossa, isso é frescura da tua cabeça. Até descredibilizar a pessoa. Pessoas que sofrem com ansiedade, também é muito comum achar que elas não são boas, vão ser trocadas, não fazem nada direito. É comum isso acontecer, não são todas, mas é comum. Então, associado, por exemplo, a uma insegurança, você passar mais segurança, credibilize sempre que possível essa pessoa. Nossa, como você está bonita. Nossa, ficou gostoso dessa comida que você fez. Nossa, como você fez isso bem feito. Nossa, estou contente com esse seu progresso. Que bom que você fez isso. Você fez isso bacana. Que bacana, gostei disso. Credencie essa pessoa. Se ela errou, ok, não, você errou, entendo, mas na próxima vez você vai fazer melhor. O que você consegue aprender com esse erro? Aprenda com esse erro, vamos ver que na próxima vez você vai estar melhor, isso faz parte do processo. Credibilize, valide, valorize essa pessoa. Isso também vai passar segurança para ela e vai ajudar ela a se sentir mais segura e menos ansiosa.
tá? Outros pontos. Escute essa pessoa e tenha paciência. Paciência no relacionamento a gente já tem que ter, né? Naturalmente. Eu até já fiz uma live sobre paciência aqui. Agora, como a pessoa ansiosa, a gente tem que ter um quezinho a mais de paciência, tá? Então, vou escutar as paranoia. É paranoia? Às vezes é paranoia, mas é as paranoias dela e faz sentido para ela, embora não faça sentido para mais ninguém, embora não tenha nenhum fato que comprove o que ela está pensando, deixa ela falar. Às vezes só o fato dela falar e você escutar, ela já vai cair na ficha que não faz sentido. E depois que ela falou, você pode conversar, fala, fulano, pensa bem no que você falou. Realmente faz sentido isso para você? Que fatos que você tem que realmente comprovam isso? Qual a real chance disso acontecer? Você está percebendo que apesar de você estar sentindo isso te está incomodando, isso está sendo algo com um viés muito mais emocional do que você está conduzindo com a sua imaginação do que a realidade em si? Você vê que quase não tem chance disso acontecer? Você acolhe a pessoa, você tem paciência, você escuta. Tá? Porque é comum de tanto o ansioso falar paranoia, a pessoa descredibiliza, tira sarro, não valida, aí ele começa a não verbalizar mais, ele começa a se fechar. E aí a ansiedade fica maior, porque vem as situações, aí ele não sente permissão para falar, aí ele fica mais calado, isso gera mais ansiedade, mas aí ele fica mais calado, e isso pode se escalar para um pânico, e ansiedade e depressão é duas faces da mesma moeda. Tipo assim, ansiedade é cara e depressão é coroa. Depressão pode gerar ansiedade e ansiedade pode desenvolver até depressão. Tá? Então não é tipo assim, então o ansioso eu tenho que deixar ele lá e não vou fazer nada, não vou questionar, então eu não posso mexer. Não, pode ver que eu não estou falando isso. Você pode questionar a ansiedade? Pode. Mas primeiro você valida. Olha, eu reconheço que você está sentindo assim, eu reconheço que por algum motivo você está pensando nisso. Mas calma lá, respira, vamos refletir um pouco. Mesmo que não faça sentido para você no momento, pense nisso, pense naquilo outro, olha os fatos, olha, aconteceu isso, talvez você não está levando em consideração aquilo outro. Você vai conversando e tal. Mas o simples fato da pessoa se sentir mais escutada, ver que você conversa, ver que você troca, você ajuda ela a pensar, você ajuda ela a respirar, você ajuda ela a se dessensibilizar, a reagir diferente aos gatilhos, isso passa apoio, segurança e diminui a ansiedade. Quanto menos apoio, menos segurança, mais ansiedade, tá? Outro ponto, para você ajudar a pessoa que tem ansiedade, também você tem que entender que a maioria das coisas, e tem muita, né? Para não dizer, não posso dizer todas, né? Mas a maioria das coisas não tem nada a ver com você, não tem nada a ver diretamente com o relacionamento de vocês, tem a ver com as questões internas dessa pessoa, com as experiências que ela teve, e vão ter coisas que você não vai saber lidar, vão ter coisas que você não vai saber responder, vão ter coisas que você não vai saber orientar, não vai saber guiar, não vai saber questionar, por isso que existem profissionais, certo? Então tem coisas que você realmente não precisa dar conta, não precisa responder. E tem dia também que você não está com saco e não vai ter estrutura para lidar. E está tudo bem, porque você também é um ser humano e você não é 100% responsável pela melhora e a não ansiedade do outro. Também não estou colocando você, você convive com a pessoa da ansiedade, se vira, você tem que dar conta. Não, vai ter dia que você não vai dar conta. Tá? Mas o que você vai falar para essa pessoa? Não vai surtar lá, para de frescura, de novo você vem com esses seus papos, já estou de saco cheio, né? Isso aí é maturidade emocional, é criancice. Fala, fulano, é o seguinte, olha, hoje eu não estou bem. Eu não vou conseguir te ajudar. Eu entendo o que você está sentindo, tal. Mas hoje, no presente momento, eu não vou conseguir te ajudar. Tá? Eu não tenho nada para te dizer e tal. Ou simplesmente voltar lá para aqueles padrões que eu falei de lidar com pânico. Olha, calma, respira, vai respirando, se acalma. Isso aí já vai vendo que você está ficando mais tranquila, vai pensando melhor, respira. Isso, pensa melhor sobre isso, vê o que você não está levando em consideração, tá? Isso aí é mais fácil de ajudar. Mas entenda que tem coisa que não tem nada a ver para você não precisa pegar para você como culpado. Mesmo que a pessoa queira jogar a culpa em você da ansiedade, tá vendo? Você me deixa ansiosa, É uma questão dela, com o padrão que ela aprendeu a funcionar, com os pensamentos dela.
Então você ansioso, você ansiosa, né? Você que sofre com essa questão da ansiedade, entenda que a questão é sua, o gatilho é seu, as feridas internas, padrões de funcionamento e crenças que disparam a ansiedade em você são suas, não é responsabilidade do outro. Ele não tem total controle sobre as coisas e também ele não é 100% responsável para não te causar ansiedade ou não. Isso é uma responsabilidade sua, tá? E você que é ansioso, se comunique melhor, tá? Se você está se sentindo não acolhido, fale para ele, para ela. Fale como que você gostaria de ser tratado, tá? Fale o que te passa segurança, o que te passa acolhimento, o que te passa apoio. Verbalize também, seja claro para o outro conseguir te ajudar, porque não tem como ajudar uma pessoa que não verbaliza, fica muito mais difícil. Não tem como ajudar uma pessoa que ela não deixa claro o que ela gostaria, como ela gostaria de ser tratada, o que faz bem para ela, o que passa mais segurança para ela. Então também se comunique melhor. Ah, Matheus, mas ele não me entende. Independente de qualquer coisa, a sua função é comunicar. Se ele não entendeu, se ele não acolheu, se ele não fez a parte dele, aí é outros 500, é outro assunto, é outro ponto. Mas você tem que verbalizar. Agora, se você verbaliza e não tem nenhum contraponto, nenhum esforço, porque também não é você verbalizar, o outro captou 100% e mudou tudo da noite para o dia, não. Às vezes você vai ter que falar mais de uma vez, certo? Você vai ter paciência com ele e ter paciência com você. Mas se verbalizou, entendeu, não vê melhora, não vê esforço, não vê nada, às vezes o problema está sendo esse relacionamento, tá? E aí você tem que começar a questionar até que ponto vale a pena. Então, o segredo de você lidar com a pessoa com ansiedade é passar apoio e segurança. Bem resumidamente. Se você não consegue ou não tem estrutura para passar isso, você tem que desenvolver. Se você não está afim disso, de desenvolver e nem de lidar, por que você está com essa pessoa, afinal das contas? Tá? Reflita nisso. Por exemplo, né, tem muita gente que está irritada, tem muita gente desesperada, porque tem muita gente ansiosa, nervosa, preocupada com a situação política, econômica, né? Até com a situação que teve da Copa do Mundo. E tudo isso, gente, essas alterações todas, é tudo por emocional. Crenças, significados, desregulações emocionais, é tudo muito mais por uma questão interna, da forma de reagir, do que qualquer coisa. Tá? E com certeza, talvez, no seu dia a dia, tem pessoas que por causa dessas situações políticas, econômicas, não saem do celular, estão alteradas, estão mais nervosas, estão ansiosas, e talvez você não esteja. Com certeza existe algum motivo para essa pessoa estar alterada. Alguma crença, algum padrão de pensamento, algum estímulo, alguma coisa que faça sentido para ela, que ela está ficando assim. Tá? Então você vai ajudar ela a vir um pouco mais para a realidade dos fatos, do mundo interno dela e das consequências desse comportamento dela, tá? Para auxiliá-la a retomar o controle das suas emoções, certo? Então verbalize. Se não está resolvendo verbalizar, tá? Você pode apontar as consequências. Fulano, eu gostaria de fosse mais assim, porque se você você não está dando atenção, você está ficando distante, você está ficando muito nervosa, muito irritada, difícil de conviver. Se não mudar, você pode falar, se você estivesse mais perto, a gente poderia aproveitar mais o tempo junto, fazer mais isso, mais aquilo outro. E se a pessoa não mudar, você pode falar assim, então se você não mudando, eu vou ter que ficar mais distante, não vou vir aqui, vai ter tal circunstâncias, tal. Mas vamos entender que realmente não está fácil, não está uma situação 100% agradável, está uma situação muito confusa, caótica, está uma bagunça, está tudo uma reviravolta, não dá para falar nem A nem B, não dá para falar qual vai ser o resultado mesmo. A gente sabe que bom não vai ser. E nenhum cenário vai ter tranquilidade, estabilidade, confiança, segurança na situação política e econômica que nós estamos vivendo. Tá? Agora, se apesar disso as minhas relações ainda estiverem conturbadas, aí lascou geral. Vamos cuidar das nossas relações, isso é mais importante, porque independente do que aconteça lá em cima, a gente não tem muito controle sobre isso. Mas a gente tem muito mais controle sobre aqui embaixo, nas nossas relações.
E as relações, a base de apoio que a gente tem, a estrutura que a gente tem, as relações que a gente tem, ajudam a lidar melhor ou pior com isso. E se a gente destruir e fragilizar aqui embaixo nossas relações, por causa de algo lá em cima que a gente não tem controle, aí sim o negócio vai engrossar e vai ficar ruim. Tá? Então entenda esses pontos para ajudar alguém com ansiedade. Passe apoio e segurança. Numa crise de pânico, não fique fazendo muita pergunta não, só fala, abraça se for possível, se não for possível abraçar, só fala, olha para mim, respira. Uma respiração mais devagar, tá assim, ó. Segura. Solta, respira. Isso. Solta, vai se acalmando, você já tá ficando bem. Igual eu falei lá no vídeo, lá no começo, tá? Não é fácil conviver com ansiedade, ainda mais se forem dois ansiosos. Se for dois ansiosos, no momento que um está ansioso, o outro tem que se esforçar para ajudar. Se os dois ficam ansiosos ao mesmo tempo, embora isso possa acontecer, né, uma vez ou outra, mas se os dois ficarem ansiosos ao mesmo tempo, aí o negócio vai ficar ruim, né? Então, pelo menos quando um fica ansioso, o outro ajuda, tá? O outro vai ficar mais calmo. Mas para resolver a questão da ansiedade 100%, gente, não faz sentido você falar que sofre com ansiedade, tem problemas com ansiedade, faz 10 anos da sua vida e você não fez nada para mudar. Se você tem 300 mil anos que está sofrendo com ansiedade e até agora não fez nada para mudar, para de reclamar então. Porque ou você faz alguma coisa para mudar, ou então você para de reclamar. Não estou falando que é frescura, estou falando que ou você muda, ou então não faz sentido. Se você não quer mudar, se você não quer intervir, entender isso, para que então você fica se queixando? Para que então você fica entrando em desespero? Para que você fica tendo crise? É gostoso para você ficar assim? Ah, Matheus, mas é porque eu já tentei total e não funcionou. Beleza, você pode ter tentado alguma coisa e não ter funcionado. Mas não quer dizer que nada mais vai funcionar. Quer dizer que você tem que continuar buscando alguma coisa até encontrar o que faça sentido para você. Para resolver isso. Então, se você quiser resolver o sofrimento da ansiedade, em 30 dias, basta vir para o programa Ansiedade Sem Medo. É 4 encontros, mais o curso Ansiedade Sem Medo. O curso Ansiedade Sem Medo, você pode fazer ele sem o programa. Mas o programa Ansiedade Sem Medo tem que ter o curso. Tem curso sem programa, mas não tem programa sem curso. Tá? Então é isso. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que tenha te auxiliado de alguma maneira, tanto os ansiosos ou os não ansiosos, né, que não sofrem tanto com ansiedade. Você que convive e não é ansioso e convive com a pessoa ansiosa, resumindo, apoio e segurança, ajudando ela a pensar nos momentos que não dá para pensar, ajudando ela a se acalmar com respirações, controles e assim vai. Você que é ansioso, para ser ajudado, seja mais claro, comunique o que você te passa segurança, entenda os seus gatilhos, tá? Para o outro te ajudar a lidar melhor com essa situação. Mas a questão é que o sofrimento com a ansiedade tem, eu vou falar a palavra cura, mas não é o correto, tá? Mas tem cura, tem como resolver, tem como ter ansiedade sem sofrimento, tem como perder o medo da ansiedade, não tem como acabar com a ansiedade porque ela faz parte da vida e ela é necessária. Agora, se ela está te atrapalhando, vamos resolver isso. Está à tua disposição para a gente conversar, tá? O link no curso, se você já quiser comprar, tá prontinho para comprar, é só comprar e consumir, e rapidinho você faz. Mas se quiser o programa, é algo mais complexo, é só entrar em contato. Tá? Então é isso. Obrigado pela sua atenção até aqui, espero ter ajudado e continue aqui acompanhando para você decidir o tema das próximas lives, certo? E se você quiser dar sugestão também, fique à vontade. Beleza? Então vou ficando por aqui. Boa noite, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até mais.